Olá, internauta! O Tempo de Esportes de hoje traz todas as informações do tempo sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2013. Os primeiros jogos devem acontecer neste sábado e a gente começa falando do jogo entre Vasco e Portuguesa, que acontece no Rio de Janeiro. Como as áreas de instabilidade começam a se afastar do estado, não tem previsão de chuva para a hora do jogo e a temperatura fica na casa dos 24 graus. Já no jogo entre Vitória e Internacional, que acontece lá no Nordeste, aí sim tem previsão de chuva fraca e passageira durante a partida e a temperatura fica na casa dos 26 graus. O último jogo do sábado será entre o Corinthians e Botafogo na capital paulista, com tempo já mais seco, só que ainda fazendo um pouco de frio, temperatura de 18 graus. No domingo, os primeiros jogos devem acontecer entre o Grêmio e Náutico. Na região sul do país, o tempo já volta a ficar seco, mas uma massa de ar frio entra no Rio Grande do Sul e deixa a temperatura de 15 graus às 4 da tarde do domingo. O outro jogo será entre Ponte Preta e São Paulo, no interior paulista. Também já com tempo seco predominando sobre boa parte do sudeste e os termômetros na casa dos 23 graus. Ainda às 4 da tarde, tem o jogo entre o Criciúma e Bahia, em Santa Catarina. Tempo seco também predominando, muito sol na hora do jogo, sem possibilidade de chuva e termômetros um pouco mais altos, na casa dos 22 graus. No jogo entre o Santos e Flamengo em Brasília, este jogo será no Centro-Oeste para inaugurar o estádio Mané Garrincha. Tempo muito seco também em Brasília, atenção com a umidade relativa do ar baixa, por volta dos 30% na capital federal e temperatura de 25 graus. Os últimos jogos dessa primeira rodada do Brasileirão serão às 6h30 da tarde. Fluminense e Atlético Paranaense, que volta para a Série A do Brasileirão, se enfrentam no Rio de Janeiro com tempo seco e temperatura de 24 graus. O Cruzeiro enfrenta o Goiás em casa, Belo Horizonte, e a temperatura na hora do jogo será de 22 graus, também sem chuvas. E no último jogo dessa rodada, o Coritiba recebe o Atlético Mineiro em casa, e aí sim, um pouco mais de frio na capital paranaense, com temperatura de 14 graus. Agora o Tempo de Esportes vai para a velocidade. Neste domingo acontece o Grande Prêmio de Mônaco, lá na Europa. A temperatura não deve subir muito, entre os 12 e 26 graus no domingo durante a corrida. E o tempo deve ficar seco, não deve chover durante a corrida e isso não deve trazer também um pouco mais de emoção para essa prova de rua da Fórmula 1. O Tempo de Esporte vai ficando por aqui. Se você quiser outras informações sobre a previsão do tempo, navegue pelo nosso site. A gente volta na semana que vem.